Fala galera do YouTube, o livro de hoje é a continuação dessa maravilhosa saga que é Harry Potter, com muita cooperação internacional em magia, novos desafios e uma marca negra. Com vocês, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Galera, o livro começa com umas férias diferentes, aquelas férias chatas que o Harry não gosta. Começa diferente porque ele tem a oportunidade de ir para a casa dos Weasley para, a partir disso, ele participar da Copa Mundial de Quadribol. Imagina a nossa Copa do Mundo, Copa de Futebol. É a mesma coisa para ele, só que assim, inteiramente mágica. É incrível essa Copa Mundial de Quadribol. Tem assim grandes times e seleções jogando e uma galera bruxa assim, uma comunidade bruxa toda junta e tudo mais, e é raro eles conseguirem se unir, porque, né, tem todos os trouxas dominam o mundo, literalmente, tem muito mais trouxa do que bruxo, então é muito legal, acontece muita coisa legal, só que o final da Copa, depois de tudo, que os jogos acabaram e tudo mais, antes da galera se despedir pra ir embora, acontece uma coisa assim ruim, mas ruim que eu falo é ruim. Ruim, mas ruim mesmo, que deixa todo mundo preocupado, o Ministério da Magia fica preocupado, os aurores ali, que são os responsáveis, como se fossem os nossos policiais, ficam todos alarmantes assim, alarmados para o que pode acontecer a partir do que aconteceu na Copa Mundial de Quadribol. O Harry está tendo sonhos ruins, desde as férias ele está tendo sonhos ruins, continua esses sonhos ruins em Hogwarts e ele acha que é só sonhos. Ele, na verdade, ele quer acreditar que são só sonhos, mas acontece que os sonhos começam a se repetir. E tem pessoas nesse sonho que ele consegue ver claramente as pessoas, mas ele não conhece as pessoas. Algumas sim, outras não, mas é complicado. Então, assim, esses sonhos, eles permeiam os pensamentos de Harry, aqui a narrativa do livro o tempo todo. Uma coisa que eu quero destacar pra vocês é que Harry está fazendo 14 anos e com a idade vem uma coisa chamada paixão. Sim, o Harry está começando a se apaixonar, já tem uma pitadinha dessa paixão no terceiro livro, que é quando ele conhece uma aluna de Hogwarts, que é um ano mais velha que ele, da Corvinal, chamada Cho Chang. Ela é japonesinha, ela é na verdade oriental, não tenho certeza se ela é japonesa. Então ela é oriental e eles se conhecem porque ela é apanhadora do time da Corvinal, então eles jogam na mesma classificação ali, o Harry também é apanhador do time da Grifinória, e eles se conhecem, e o Harry tem ali, começa uma paixão secreta pela Cho, deixando uma pessoa particularmente muito enciumada. Nesse livro, pra variar, a gente tem um novo professor de defesa contra as artes das trevas, que é o Alastor Moody, um auror, conhecido por um apelido um tanto quanto engraçado, que é Olho Tonto Moody. O que acontece? Ele ficou um tanto quanto ruim da cabeça, dizem que ele começou a ficar louco, porque ele pegou muito Comensal da Morte, que eu já explico pra vocês o que é. Ele pegou muita galera das trevas ali, ele lidava muito com isso o tempo inteiro, então ele perdeu metade de uma perna, ele perdeu um olho, por isso o olho tonto ele fica ali no rosto dele e tudo mais, mas ele é uma excelente pessoa, um excelente auror. Então ele é um convidado Dumbledore para ser o novo professor de defesa contra as artes das trevas. E a partir desse livro, gente, detalhe importantíssimo, as coisas começam a ficar bem darks em Harry Potter. Ele começa a crescer, 14 anos ali, tá chegando na adolescência, pra maturidade e tal, então ele começa a ter umas coisas assim, bem darks. Uma das coisas é que em uma das primeiras aulas, se não me engano a primeira, aula de defesa contra as artes das trevas, logo o professor Moody já dá uma aula das 3 maldições imperdoáveis, que te dão a passagem direto para Azkaban, como ele mesmo diz, se você ousar usar uma delas, que são a maldição Império, a maldição Cruciatus e a maldição da morte, que é o feitiço Avada Kedavra. E ele explica cada uma delas, muita gente ali na sala já conhece e tudo mais, o Harry já passou por uma delas sem mesmo saber. O Sirius, gente, o padrinho do Harry, ele está ainda fugitivo, então ele vive escondido. Ele se comunica com o Harry por cartas, por outros meios de comunicação bruxo, mas o Harry não sabe exatamente onde ele tá. Não pode saber onde ele tá, né? Porque vai que acontece alguma coisa e o Sirius, né? Ele é considerado pelo Ministério da Magia ainda um fugitivo por ser um assassino. Ninguém conseguiu comprovar que não era ele, sim o Pedro Pettigrew, a história toda que se enrola no terceiro livro. Mas o Sirius, ele é bem presente aqui na vida do Harry. O que eu quero destacar pra vocês é porque o Cálice de Fogo está acontecendo um torneio tribruxo. O torneio tribruxo envolve 3 escolas, onde uma fica sendo a sede, nesse caso é Hogwarts, que recebe outras 2 escolas para ter essa cooperação internacional em magia, fazer amizade, desenvolver laços, desafios. E o que acontece? O Cálice de Fogo é um objeto mágico,
onde você pode colocar seu nome lá. Todos os estudantes maiores de idade, porque essa regra é nova, pode colocar o seu nome lá para poder concorrer e ser um campeão do torneio Tribucho. Se você já tem o seu nome lá sorteado, você já é considerado um campeão do torneio Tribucho. Se você ganha o torneio Tribucho, você tem a glória eterna. Para sempre você vai ser um campeão Tribucho, então assim, é uma coisa maravilhosa. O torneio Tribucho, então, acontece com Hogwarts, Beauxbatons, uma escola da França, e Durmstrang, que fica ao norte da América, provavelmente na Suécia ali, tem umas dúvidas em Suécia, Noruega, mas é quase 100% de Suécia. Então tem uma galera ali. Aqui no livro eles destacam um pouquinho o francês, então assim, as palavras estão todas em português, mas quando eles estão falando, quando eles estão conversando e é narrado a galera de Beauxbatons falando, que são só mulheres e Durmstrang só homens, as meninas elas puxam, assim, tem muitos R's e tudo mais. No início é um pouco complicado, mas depois você já pega o jeito e já tá tudo certo. Se tem torneio Tribucho, então não tem quadribol. Não vai ter copa de quadribol, não vai ter as competições que geralmente tem, porque já ocupa demais, né? Os alunos, assim, precisam estudar bastante, tem muita coisa para aprender. E aí foi cancelado o quadribol nesse ano aqui de Harry. Eu quero destacar um objeto muito legal, muito interessante, que aparece nesse livro e acompanha todos os outros até o final da saga, que é a penseira. A penseira nada mais é do que uma bacia, ali ela pode ser meio que de alumínio, afixado em um lugar de pedra, assim, depende. E a penseira, ela é rara. A penseira, ela é, na verdade, de Hogwarts. Muita gente pensa que ela é do Dumbledore, mas não é, ela pertence a Hogwarts, é um objeto mágico de Hogwarts, onde o Dumbledore usa. Poucas pessoas usam penseiras, na verdade, porque ele tira o pensamento com a varinha da cabeça dele, porque tá enchendo a cabeça dele. Sabe quando você tá cheio de coisa? Seria maravilhoso, né? Se a gente pudesse fazer isso. Tira o pensamento e deposita lá na penseira e fica lá guardado. Se um dia ele quiser voltar e ver, tá lá, tudo bem. E o Harry acaba vendo alguns pensamentos do Dumbledore que encaixam em algumas coisas que estão acontecendo na vida dele, que já aconteceram anteriormente. E assim, a penseira é sensacional, sério mesmo, um dos objetos mais maravilhosos que existe no mundo de Harry Potter. Para finalizar sobre a história do livro, o que eu quero dizer para vocês é sobre a volta do Lorde das Trevas. É por isso que esse livro é dark. Gente, a marca negra, que é essa que tá bem aqui na capa desse livro, ela é uma caveira com uma língua em forma de cobra, uma língua que é uma cobra, na verdade, que fica saindo dela. Existe um feitiço que você lança no céu para poder aparecer para todo mundo saber que estava acontecendo ali alguma coisa em relação à marca negra. Sobre os Comensais da Morte. Os Comensais da Morte são o oposto do Auror, podemos assim dizer. Então eles são pessoas que andam de preto, encapuzadas, com máscaras, ninguém sabe quem eles são. Eles não têm coragem de assumir porque eles estão contra a lei, eles são contra o Ministério da Magia e são, assim, servidores do Lorde das Trevas, do Voldemort, aquele que matou os pais do Harry e tentou matar o Harry. Então ele é assim... eles são, assim, seguidores fiéis a ele, pessoas bem maldosas mesmo, que usam as maldições imperdoáveis sem estar nem aí, mentem se você perguntar pra ele que ele é. Então, assim, é uma coisa bem complicada os Comensais da Morte. A volta do Lorde das Trevas, ela iria acontecer. Desde o primeiro filme, desde o primeiro livro, a gente sabe que uma hora ou outra Voldemort não tinha morrido, então ele ia voltar. Ele estava sem corpo, enfraquecido, a gente vê isso acontecendo desde o primeiro. Ele tenta voltar através do diário de Tom Riddle, ele tenta voltar ali, em todos os livros ele tenta voltar. Aqui no quarto, ele deixou de tentar porque acontece. Então a volta do Lorde das Trevas é eminente. Tem gente que não acredita, principalmente o Ministro da Magia. Sobre esse livro em si, ele tem pouco mais de 530 páginas. Então o que eu quero falar pra vocês é o seguinte: a partir desse livro começa a ficar muito grande o número de páginas. E o que eles têm de tempo de cinema para ir para as telas é basicamente o mesmo, 2h30, desde o primeiro filme. Então, assim, muitas coisas começam a ficar de fora. Não é culpa da produtora, do roteirista, da Warner Bros. Em si, porque a J.K., a autora, ela tá ali em cima da produção de cada filme o tempo inteiro. Então, assim, tudo que aconteceu no filme que não tem aqui, algumas coisas eles mudam. Isso eu já acho errado. Mas algumas coisas que eles tiraram, muitos personagens foram tirados. Inclusive um elfo doméstico que se chama... É uma elfa doméstica. Elfa doméstica. Que se chama Winky. E ela é muito queridinha dos fãs, porque a Winky ela é meio depressiva. E o Dobby ajuda ela. Então seria muito legal a gente ter visto a Winky, porque ela ia conviver ali junto com o Dobby, sendo que a gente só tinha visto um elfo até então.
Então assim, gente, muitos personagens estão de fora, muitas coisas, muitas cenas estão de fora, porque o primeiro livro tem 250 páginas basicamente, eles fizeram 2 horas e meia de filme, isso aqui tem o dobro, e eles fizeram 2 horas e meia de filme, ou seja, a gente precisa entender, né, que tem ali um público, que tem ali o capitalismo envolvido e tudo mais, então a gente vai perder muita coisa. Por isso, se você só viu os filmes, leia o livro. Você vai ficar admirado, maravilhado com o tanto de coisa que tem aqui que não tem nos filmes. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui minhas edições, que são as mesmas dos outros 3, menos a edição ilustrada, porque ainda não lançou até esse dia de hoje. Nós estamos em setembro de 2018 e não tinha lançado ainda o livro 4 ilustrado. Quando lançar, eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Então esse aqui, capa branca de colecionador, certo? Não tem destaques nas orelhas de conteúdo, mas não tem, aqui atrás fala da JK, mas não tem nada atrás. E esse desenho aqui da marca negra. O segundo é a clássica, que está no plástico, porque vocês já sabem muito bem, que eu já contei pra vocês. Então aqui a gente tem, ó, um desenho de um dragão passando por trás e pela frente. A gente tem a carruagem de Durmstrang aqui com os cavalos alados puxando. A gente tem aqui todos os 4 campeões do torneio Tribruxo. Tem Sirius ali no fundinho também, sendo um cachorro, certo? Muito, muito interessante. Aqui atrás o cálice de fogo com chamas azuladas. E por último, esse aqui que faz a lombada junto com o castelo, certo? E o Harry, a gente vê o Harry passando pela primeira prova do torneio Tribruxo, que é relacionada a esse ovo de ouro e a esse dragão aí, onde ele pode usar a sua varinha e conjurou ali a vassoura. E aqui atrás está ele de frente a esse mesmo dragão. E eu vou ler para vocês a frase para a gente terminar, que está aqui atrás, na contracapa desse livro, que é a seguinte. Frase de Alvo Dumbledore. Não faz diferença quem a pessoa é ao nascer, mas o que ela vai ser ao crescer. É isso aí, galera. Leiam Harry Potter.